Torcedor botafoguense, gravando vídeo especial para falar da base do Botafogo, para analisar aí se o Botafogo tem mesmo que gastar dinheiro com contratações de jogadores que talvez nem tenham o nível de alguns jogadores que já estão na nossa base, que a gente tem que aproveitar mais. A gente tem que dar valor aos meninos de General Severiano. Então, antes de ver o vídeo, se inscreva, deixa o like lá, dá moral e tamo junto. Vamos começar a falar da base do Botafogo. Ó, o Gatito a gente é intocável, o Gatito é intocável, então nós vamos evitar falar do goleiro, porque os últimos anos o goleiro que a gente revelou não foram tão bons. O melhorzinho foi o Renan que tá lá no leste europeu. Ele não é melhor que o Gatito, então a gente continuaria com o Gatito. Agora na lateral direita, que a gente joga com o menino da base, que é o Marcinho, reserva dele é o Fernando, nós temos o Gilberto, que é titular do Fluminense. O Fluminense que é um time grande, aproveita muito a base também, mas o titular do Fluminense é o Gilberto, que é cria do Botafogo. Na zaga, o Botafogo gasta dinheiro com o Carly é muito bom, a gente tem que falar isso. E o Gabriel, que está emprestado pelo Atlético Mineiro até fim de 2020. Então, a Botafogo vendeu o Igor Rabelo para pegar o Gabriel emprestado. O Igor Rabelo que é da nossa base. Podia manter o Igor Rabelo, podia manter o Marcelo Benevenuto, que é outro da base. O Emerson Santos, que está no Internacional, que é outro time grande. O Emerson Santos está lá, o Emerson Santos é da nossa base. O Dória, revelado em 2013, é da nossa base. Sim, a nossa zaga ali foi revelado alguns bons jogadores e Botafogo não aproveita. Botafogo vende para mercado interno. Então, além de fortalecer os rivais, se enfraquece muito. Lateral esquerda agora foi revelar esse Jonathan, que é muito bom jogador, precisa de mais rodagem, mas também se ficar um ano titular no Botafogo, o Botafogo já vai vender. A gente sabe como é que é. Ali no meio, eu vou falar um nome por nome, mas daqui a pouco eu vou falar um por um e o que eles poderiam acrescentar para o nosso clube. Ali no meio tem o Gabriel, titular no Corinthians, revelado no Botafogo. Matheus Fernandes não está sendo aproveitado no Palmeiras, poderia estar aqui no Botafogo. É um excelente jogador, revelado aqui também. O Botafogo vendeu ele a preço de banana para o Palmeiras. Ezequiel, um ótimo atacante. O Botafogo emprestou ele para o Sport para jogar a segunda divisão, para ficar com o Luiz Fernando e com o Pipão. Se o Botafogo tivesse um elenco igual ao do Palmeiras, por exemplo, igual ao do Internacional, do Cruzeiro, aí tu entenderia pegar um moleque igual o Ezequiel e emprestar. Tu entenderia. Mas o elenco que o Botafogo tem, emprestar o Ezequiel é sacanagem. Aí Botafogo em 2013 também revelou Vitinho, que tá no rival, cria da nossa casa também. Botafogo vendeu ele preço. A gente lembra naquela época teve um atrito aí com a Traffic e Botafogo não ganhou quase nada com a venda do Vitinho. Então, assim, o Botafogo não tinha nem os direitos dele para poder segurar. Mas mesmo assim, isso já era para ter sido trabalhado e era para o Botafogo tá com o Vitinho ou então ter vendido o Vitinho por um preço maior. Aí o Sassá, Botafogo fortalecendo o Cruzeiro. Sassá ontem, um jogo importante, Cruzeiro Internacional. O Sassá foi titular do Cruzeiro. O Sassá naquela arrancada ali de 2016, que o Botafogo terminou em quinto no Brasileiro e foi para a Libertadores. O Sassá foi essencial para o time do Botafogo. E o Botafogo perdeu ele também, preço de banana para o Cruzeiro. Então aí já tá até uma espinha aí de como seria o Botafogo, só utilizando os meninos da base. Aí eu pergunto para vocês, torcedores alvinegros, esses nomes que eu falei é do mesmo nível ou é mais forte desse nosso time atual?
Vamos botar jogador por jogador, que agora a gente vai avaliar aí o time do Botafogo, jogador por jogador. Na lateral direita, Marcinho. Marcinho melhorou bastante depois da Copa América. Melhorou muito, muito, muito. Tá mais confiante até. Da nossa derrota pro Atlético Mineiro na Sul-Americana, um dos menos culpados ali foi ele. Ele tentou até bola na trave, ele botou de falta. Bateu falta bem também contra o Flamengo. Já dá pra ver que a gente tem outro batedor de falta ali, sem ser o Diego Souza, que nem é especialista o Diego Souza. Então o menino das bolas paradas tinha que ser o Marcinho. Marcinho e Léo Valência, só que o Léo Valência também não está sendo aproveitado. Então, no nosso lateral direito, o menino da base é o Marcinho. Marcinho, no caso, seria o Gilberto, mas Marcinho é da base, não vamos mexer. Agora o Joel Carli. Pô, o Botafogo não vai ganhar nada com o Joel Carli, além dele ser considerado por alguns alvinegros já como ídolo. Para mim, ele é um ótimo, ótimo zagueiro. Só que o Botafogo não vai ganhar financeiramente com ele. E títulos também não acho que vai ganhar com ele. O Botafogo tinha que talvez repatriar o Dória ou forçar mesmo a entrada ali titular do Marcelo. O Marcelo entrou contra o Avaí, jogou bem, fez gol, coisa que o Carlos Gabriel não tem feito pelo Botafogo nos últimos jogos. Porque zagueiro, lógico, primeira obrigação é defender. Só que zagueiro tem que ir também na bola aérea, né? Chegar lá e fazer o golzinho dele. O Igor Rabelo fazia muito isso. O Joel Carli também começou a fazer, só que deu uma parada. O Joel Carli e Gabriel acho que nem sabe que é fazer gol direito. Então o Marcelo ali tinha que ser titular do Botafogo. Que talvez se o Botafogo fosse vender ele. Ó, o Flamengo vendeu o Léo Duarte pro Milan. Moleque da base. Moleque da base. Os times lá de fora estão querendo ver um moleque promissor. O Marcelo é promissor. Então a gente tinha que aproveitar mais o Marcelo. O Botafogo emprestou o zagueiro da base, o Ellerson. Aí pegou de volta e depois vendeu o Ellerson por preço de banana, 3 milhões e meio. O Botafogo vendeu o Ellerson, campeão brasileiro sub-20. O Botafogo vendeu ele. E pegou de empréstimo o Gabriel, que não vai ganhar nada o Gabriel. O Gabriel ganhando, título ou perdendo pelo Botafogo, vai voltar pro Galo de um jeito ou de outro. Na lateral esquerda, eu entendo a titularidade do Gilson, por mais que o Jonathan tenha se destacado em alguns jogos, mas eu entendo a titularidade do Gilson porque o Gilson já é mais rodado, mais cascudo. Tem jogada ali que o Jonathan dá muito mole, mas a gente dá pra ver que é porque ele tá subindo agora, ele subiu esse ano, subiu no campeonato estadual. E o Gilson tem mais até respeito do adversário, né? Porque vê um cara ali mais adulto até. O Jonathan vai cometer erros de moleque. Na zaga não pode cometer erros de moleque. Então tem que subir aos poucos o Jonathan que ainda tá amadurecendo. Mas é um ótimo menino. Botafogo aproveitar, renovar, aumentar a multa dele. E no meio de campo ali tá o João Paulo, Alex Santana e João Paulo, Alex Santana e o Cícero. Cara, o Cícero e o Alex Santana. Vamos começar pelo Alex Santana. Vamos começar pelo Alex Santana porque é uma discussão aí que muitos botafoguenses estão pensando, estão até com dor de cabeça, inclusive eu. O Botafogo tinha o Rodrigo Lindoso. O Botafogo tinha o Rodrigo Lindoso no elenco. O que o Botafogo fez? Vendeu o Rodrigo Lindoso. O Botafogo vendeu o Rodrigo Lindoso e pegou o Alex Santana. O Alex Santana tem 9 gols pelo Botafogo. Só que a questão é, o Rodrigo Lindoso é titular de um time que está nas quartas de final da Libertadores. Ele é titular absoluto, absoluto. Tá jogando muita bola, tá fazendo os gols que ele sempre fez aqui no Botafogo. Ele tá jogando muita bola. O Alex Santana faz os gols, só que na marcação não é tão decisivo igual o Rodrigo Lindoso era.
O Lindoso, quando jogava aqui, a torcida pegava muito no pé dele, muito no pé, e ele não progredia no Botafogo, não progredia. Chegou lá no Internacional, nível dele, ó, cada dia mais aumentando. A nossa torcida tá pegando muito no pé de alguns jogadores. E quando eles saem daqui, eles se transformam em ídolos em outros lugares. Eles são mais valorizados em outros lugares. Então nós temos que entender também que os que estão aqui é para ser valorizado, que tem talento. Rodrigo Lindoso nem da nossa base não é da nossa base. Mas foi uma descoberta da diretoria. Pegou ele do Madureira, ele era a camisa 10 do Madureira, trouxe e ele tinha até o carinho, ele tem um carinho até hoje especial pelo Botafogo, só que foi o que ele falou, cara, na entrevista dele no Internacional. O pensamento do Botafogo não é de ganhar título, não é de ir pra cima, é sempre ser um time reativo. É sempre ser um time reativo. Então, e a torcida vai pegar no pé sempre, a torcida quer vitória, mas quer vitória, tipo assim, o teu corpo direito anda para um lado, o teu braço esquerdo vai pelo outro, e sempre vai ficar no mesmo do caminho, no meio do caminho, vai cair no meio do caminho. Porque em vez de pensar vitória, 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 o Botafogo inteiro pensar vitória, não. A torcida quer vitória. O técnico quer empate. E o time joga para perder. Esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo. Então a gente tem que valorizar os meninos que estão aqui. O Rodrigo Lindoso não é da nossa base. Então vamos usar um que era da nossa base, Matheus Fernandes. Matheus Fernandes, para mim, ele era uma pedra valiosíssima do Botafogo. Ele era para ser vendido para o time da Europa. Ele não era para ser vendido para o Palmeiras. O Palmeiras pegou ele para enfraquecer o Botafogo. O Palmeiras tem lá Bruno Henrique, Felipe Melo, Thiago Santos. O Matheus Fernandes nem jogar joga. Nem jogar joga. Mas o Botafogo vendeu o garoto. Se vendesse ele para ganhar um dinheirinho que estava ali urgente, que o dinheiro dele era para pagar os salários de quem estava aqui. Mas podia negociar com o Palmeiras, ó. Os direitos do Matheus Fernandes é de vocês. Mas deixa ele aqui para ele jogar. Para ele jogar. Nem isso o Botafogo conseguiu. Essa diretoria é muito fraca. Não só essa. De 10 anos para cá. A diretoria do Botafogo não sabe negociar. Muito, muito, muito fraca. Muito fraca. A gente viu aí o mercado. O Botafogo contratou um jogador, Birubiru, que é até estranho. Até estranho. Existe até que é um assunto delicado que a gente não pode falar, né? Se foi maldade ou não do São Paulo. Mas é muito estranho, cara. O cara passou mal. São Paulo vendeu ele, liberou. O cara passou mal no treino. E talvez só volte ano que vem. A contratação do Botafogo foi essa. Um cara que não vai jogar. O Bland, Botafogo deixou para a última hora. Não fechou. Pablo Aimar para a última hora, não fechou. Essa diretoria é fraquíssima. Então a gente vai sempre perder os jogadores da base. Aí tem o Matheus Fernandes, o Gabriel. Gabriel a gente foi rebaixado com ele. Ele saiu no ano seguinte, foi pro Palmeiras. Chegou no Palmeiras, multicampeão. Chegou no Corinthians, multicampeão. Aqui ele tinha a chance de ser campeão porque o time que ele jogava era um time ótimo. O time que o Gabriel jogava no Botafogo era Jefferson, Edilson, revezando com o Gilberto na lateral direita, Bolívar, Dória, Júlio César, Gilberto e Jadson. Já vamos falar do Jadson. Sidófilo, Lodeiro, Rafael Marques e Vitinho. A gente terminou em quarto no Campeonato Brasileiro e saiu nas quartas de final da Copa do Brasil. Aqui que o Botafogo fez ano seguinte, perdeu o Vitinho, perdeu o Sidófilo. Só. Aí vai ficar o Gabriel sozinho, vai ficar o Lodeiro sozinho. Acabamos, perdeu o Lodeiro também, perdeu o Lodeiro. Fomos rebaixados, aí o Gabriel saiu. Eu sendo um botafoguense, é óbvio, todo botafoguense, se o Botafogo cair, a gente não abandona. Mas o jogador, ele é profissional e não é botafoguense, então ele procurou algo melhor para a carreira dele e saiu. E Botafogo não, a multa do jogador do Botafogo não é multa milionária, não assusta ninguém, então qualquer um que chegar aqui e pagar vai tirar o jogador do Botafogo. O menino Jadson. O Jadson, cara, é um assunto meio que tem que prestar atenção para entender a história do Jadson no Botafogo. Ele joga no Cruzeiro hoje. Ele, inclusive, o primeiro gol profissional do Jadson foi contra o Cruzeiro, com passe do Seedorf. Mas o Jadson saiu daqui para jogar lá na Europa. O Jadson saiu daqui para jogar na Europa.
Da Europa, ele voltou para o Atlético Paranaense. Tá? Talvez para dar mais rodagem para ele. Ele foi parar no Santa Cruz. Foi parar no Santa Cruz. Entenderam o quê? Que ele não tinha talento, que ele era uma enganação, que chegaram a falar que, lógico, jogar no time daquele time do Botafogo ali era fácil, time montado. Ele saiu de Santa Cruz, ele conseguiu jogar de titular no Fluminense e hoje titular do Cruzeiro. E a gente não pôde segurar esse menino. No ataque, antes de falar do Vitinho e do Sassá, nós tínhamos um menino revelado em 2015, moleque tinha 17 anos, artilheiro da Copa do Brasil Sub-17, Luiz Henrique. Moleque estreou, moleque fez gol no profissional do Botafogo, 17 anos. Hoje em dia ninguém ouve falar nesse garoto, ninguém ouve falar. O Botafogo podia ser, ele não tá rendendo no profissional, moleque de 17 anos. Em vez do Botafogo voltar ele para base, mandar ele jogar uma ou duas Copa São Paulo, trabalhar mais o menino. Não. O menino tá aí, ó. Tá igual o Locabreiro no final de carreira aí, ó. Tá jogando em qualquer time, em qualquer situação, qualquer gramado. Moleque é revelação do Botafogo. Moleque nascido, as origens dele lá do Espírito Santo. Moleque humilde. O Botafogo não soube tratar da carreira dele. E pelo visto é a mesma coisa que estão fazendo com Ezequiel. O Botafogo emprestou ele pro Sport. Agora se até Paranaense ou Palmeiras pegar esse menino, pode gravar isso aí. Lembra o que eu tô falando. Se o Atlético Paranaense ou Palmeiras pegar o Ezequiel, vai levar ele para a Europa. Vai conseguir vender ele para a Europa, para qualquer time da Europa aí. Nem que seja de médio para baixo, mas vai para a Europa. Se o Botafogo trazer ele de volta, o Botafogo vai vender ele só se for para outro time brasileiro. O Botafogo não consegue negociar com o time lá de fora, não consegue. Eu pensei, na época aí que trouxe o Lodeiro, o Seedorf, eu pensei que o Botafogo ia começar a buscar jogadores no mercado estrangeiro, porque o Lodeiro veio do Ajax, veio do Ajax. Na época o Henrique Almeida veio do Botafogo, era revelação, foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo Sub-20. O Seedorf veio de lá do Milan. Tudo bem que o Seedorf era outro caso, que já estava no final de carreira, mas veio. Pensei que o Botafogo ia começar a tratar com os times importantes. No ano seguinte, o Botafogo consegue destruir isso tudo que foi armado com o Maurício Assunção. Esse próprio Maurício Assunção, esse desgraçado, levou o Botafogo para a segunda divisão. Ele, lógico, o Maurício Assunção merece todo o nosso desprezo, porque ele é horrível, foi horrível com o Botafogo. O que ele fez com o Botafogo foi um crime. Então o Botafogo tentou se reestruturar, aí em 2013 ainda revelou o Vitinho. O Vitinho, como eu já falei, não foi a Trafic, então o Botafogo não tinha muito o que fazer. O Botafogo foi até pego de surpresa, né? A torcida do Botafogo, porque ali na diretoria eu acho que já sabiam, já tava na maldade já com a nossa torcida, que eles não respeitam a torcida do Botafogo. Eles não respeitam a torcida do Botafogo. A gente quer que profissionalize nosso time, esse Botafogo SA aí, para dar valor à torcida do Botafogo, que é o patrimônio de qualquer clube, é a torcida. E poucos dão valor, poucos. Então eu queria mesmo que o Botafogo pensasse bem e tratar. E tipo, domingo agora. Domingo agora. Eu sei que é complicado aí. O Botafogo tá fazendo promoção porque precisa de dinheiro. Domingo é dia dos pais. O jogo é televisionado, o jogo é em casa. Então muita pessoa vai querer ver em casa, televisionado. O Botafogo podia fazer uma promoção de ingresso, o pessoal ir, contra o Atlético Paranaense. O Furacão vai vir com o time reserva. Tudo para dar certo, tudo para torcida empurrar, o Botafogo ganhar o jogo. O Botafogo botou o ingresso caro, o time que tá, o ingresso é caro, capaz do Atlético Paranaense vir animado com o título lá e ganhar o Botafogo ou arrancar empate. Todo o respeito ao Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tem um time melhor do que o do Botafogo, mas o time reserva não. O time reserva do Atlético Paranaense é muito fraco. E lógico, é bem treinado, mas é fraco, senão não seria reserva.
E o Botafogo tinha obrigação de ganhar o time reserva. Pode ter certeza que vai ser difícil ganhar o reserva do Atlético. Porque o Botafogo parece que não sabe jogar em casa. O Botafogo perdeu em casa esse ano, acho que mais de 10 partidas. O Botafogo perdeu em casa por Resende. Por Resende, o Botafogo perdeu em casa. Perdeu em casa pro Flamengo. O Botafogo perdeu em casa pro Santos, pro Grêmio, pro Atlético Mineiro. Então é complicado confiar no Botafogo em casa. Vamos ver se o Botafogo consegue. O Botafogo tá com 19 pontos. O Botafogo ganhar vai 22. Então, pô, já fica tranquilo. Já encosta lá em cima de novo e deixa o pessoal lá de baixo bem mais lá para baixo. Inclusive, se ganhar, passa o próprio Atlético Paranaense. Agora voltando lá para aquele assunto da base, é que a gente dá uma bolada aqui, mas vocês estão caminhando com a gente. Voltando pro assunto da base. Aí tem o Sassá. O Sassá é complicado, cara. Complicado. Botafogo. O Jair Ventura ali deixou o Sassá na reserva. Ele não gostou. O Sassá era um menino rebelde ali. O Botafogo. Cara, ter alguém rebelde no time não é ruim. O moleque sabia jogar. O Adriano Imperador é rebelde. O que ele conquistou? Ronaldinho Gaúcho, lógico, pelo amor de Deus. Não tô comparando Sassá com Adriano nem com Ronaldinho Gaúcho. Mas tô falando da rebeldia. Cara, deixa, o moleque fazer as coisas, deixa ele jogar, cara. Dá multa, dá, sei lá, bota ele pra correr 30 vezes no campo. Não sei, mas bota o moleque pra jogar. O maior castigado foi o Botafogo. O maior castigado foi o Botafogo. O moleque, pô, na Libertadores. Ele não jogou as quartas de final da Libertadores contra o Grêmio. O Botafogo chegou nas quartas de finais sem o moleque, sem o Camilo. O Botafogo conseguiu perder o Camilo na Libertadores. Pô, essa diretoria, quando o time tá andando, ela vai e puxa o tapete do time, cara. Nós temos que andar junto, nós temos que andar junto. É complicado pra caraca, cara. Torcer, torcer o Botafogo é muito bom, mas, cara, é igual você faz uma casa linda, uma mansão, constrói, aí dá a chave na mão do caseiro, da tua mansão, dá a chave na mão do caseiro. O caseiro chega lá, destrói tudo, é pra ele tomar conta. Chega lá, seus animais estão todos mortos, sua casa destruída, tudo sujo, tudo fedendo. É isso, cara. Botafogo tem tradição. Tem tradição. Botafogo é gigante. Tem torcida, tem estádio, tem história. Bota na mão de qualquer idiota, cara. E eles conseguem estragar isso tudo. Eles são idiota, cara. Caraca, a cara deles dá raiva. É um bando de mongolóide ali, cara, que tá tomando conta do Botafogo. Aí não dá. E lógico, aí a gente não vai ganhar nada, 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 nada. Campeonato estadual, um esforcinho, quem quiser ganhar assim, porque o campeonato estadual tem 2 jogos, que é semifinal e final. Botafogo, qualquer time grande que botar, vamos chegar na final do estadual, na fase decisiva, vai chegar. Porque não tem. Por mais que o Botafogo ficou em oitavo lugar esse ano no campeonato estadual, não significa muita coisa mais ganhar o estadual. Não significa muita coisa. Significa quando você ganha, elimina um grande na semifinal e ganha a final. Mas isso não quer dizer que teu time tá bom, e se você perder não quer dizer que teu time tá ruim. Por exemplo, o Vasco chegou na final do estadual, o Fluminense chegou na frente do Botafogo no estadual, e o Botafogo tá lá em cima desde o início, lá em cima, tá entre os 10 desde o início do campeonato. E o Fluminense e o Vasco estão lá embaixo desde o início do campeonato. O Cruzeiro, campeão mineiro, tá lá embaixo. O Grêmio, campeão gaúcho, tá lá embaixo. Então o campeonato estadual não vale, mas se o Botafogo ganhar é bom, porque entra dinheiro, que também não é grande coisa, mas entra. É... E é isso, o Botafogo tem que focar mesmo em títulos grandes, cara. Sul-Americano agora, time desorganizado, dá pra ver ali que a gente só ia ganhar se fosse com a força da camisa. Porque o time tava desorganizado e jogou ali no coração. O Botafogo tentou, mas o time do Atlético mereceu ganhar os 2 jogos. E era para sair classificado no primeiro jogo. Que eles tiveram muito mais chance que o Botafogo. Aí o Botafogo conseguiu perder o Sassá pro Cruzeiro. Perdeu o Vitinho, perdeu o Jade, perdeu o Gabriel, perdeu o Dori. E cadê o dinheiro? Quando consegue fazer uma venda boa, o dinheiro é penhorado. Cara, então é muito complicado o time se ajeitar e
se ajeitar para ganhar título, sendo que a própria diretoria tá puxando o teu tapete. Então é complicado. Então, tipo assim, o pedido que eu tenho para fazer para todo mundo, torcedor do Botafogo, do Botafogo, os inscritos do Fala Botafoguense, pessoal, a gente que é torcedor não pode abandonar o Botafogo de jeito nenhum. Ah, o ingresso tá caro, vamos mesmo assim, esquece a diretoria. O Botafogo tá em uma fase, vamos mesmo assim, é a gente que vai ser prejudicado. Se o Botafogo deixar de existir, que é uma coisa possível, prejudicado vai ser a gente. Se o Botafogo perder, prejudicado vai ser a gente. Se o Botafogo ganhar, o, a gente é que vai se dar bem, não é? Eles não estão cagando e andando pro Botafogo. É, o torcedor do Botafogo que tira foto com diretores, eles são otários, entendeu? Porque eles estão afundando o Botafogo cada vez mais. Esse negócio do Bland aí, além de fazer vergonha nacional, eles foram fazer vergonha internacionalmente, fazendo a torcida não pode abandonar o Botafogo jamais. Então bora, pessoal, bora que esse ano a gente tem que ficar na primeira divisão. Se der buscar uma pré-Libertadores, porque ano que vem, que tudo indica, é que a gente vem organizado. Nem falo que a gente venha forte, com o elenco forte, mas que a gente venha mais. Que a gente vai vir profissional. A gente vai vir disputar o brasileiro, a gente não vai vir participar. A gente vai vir disputar o brasileiro mesmo, com mais respeito desse adversário. Não é que a gente vai ter um time melhor do que os rivais, não. No primeiro ano nunca é assim. A gente vai vir organizado, a gente vai vir com trabalho sério. A gente vai acabar a brincadeira ano que vem. Então esse ano, mas tudo depende desse ano. Então o torcedor que está pensando aí em abandonar o time porque o time é fraco, não. Se a gente esperou até aqui, vamos até o final do ano, porque, filho, quem superou o time de 2014, quem empurrou o time ano passado para não cair e se manter na primeira divisão foi a torcida, e a torcida vai ajudar esse ano de novo. Pessoal, tá chegando a hora do Moreira Salles, tá chegando a hora do Botafogo SA. Vamos com tudo para cima do Botafogo, para cima dos rivais. Vamos lotar o estádio, vamos se unir em prol do Botafogo. Então, toda a torcida está convocada em todos os jogos, dentro e fora de casa. O plano do sócio torcedor. Vamos esperar o pessoal se manifestar, o pessoal do Botafogo, porque tem muita gente se precipitando. Tem gente já dizendo que a partir do ano que vem esses planos de sócio torcedor vão mudar. Então vamos com calma. Antes de fazer qualquer coisa, vamos procurar saber como que vai funcionar o plano de sócio do Botafogo. Para não fazer besteira, não sair enfiando lá os pés pelas mãos. E porque se fizer besteira, a gente vai estar ajudando essa diretoria fraca, horrível. Então a partir de agora, vamos dar força ao Botafogo mais do que nunca. É empurrar ele esse ano para ficar na primeira divisão. Se der pegar a Libertadores, melhor. Porque se a gente pega a Libertadores, vai animar os investidores ainda mais. Talvez aí os investidores mesmo botam jogadores de nível no Botafogo. Mas se a gente ficar pelo menos na primeira divisão, eles vão trabalhar mais calmo, vão trabalhar com tranquilidade. Porque na segunda divisão a gente vai perder cota de televisão, que já é pouco, a gente vai perder premiação. Então a gente tem que ficar na primeira divisão. Vamos focar em ajudar nosso time. Esquece de vaiar. Vai, se for vaiar, que é o nosso direito, final do jogo. Não vamos vaiar durante o jogo, porque isso vai acabar atrapalhando o nosso elenco. Valeu, pessoal. Se inscreve no canal, compartilha o vídeo, deixa o like. Tamo junto. Ó, muitos momentos já vivi e nunca parei de cantar. Esse fogo no meu peito que nunca vai se apagar. Tamo junto, Botafogo. Canal Fala Botafoguense. Página Fala Botafoguense. Instagram Fala Botafoguense. Tamo junto. Todos somos um só. Como aquele mosaico disse, somos um só. É Botafogo, Alvinegro. Tamo junto, rapaziada. Se inscreve lá. E ninguém cala.
esse nosso amor. E é por isso que eu canto assim, por ti fogo.